Hoje pela manhã não tem outro jeito, mas a realidade é dura e tá jogada na nossa cara. Flamengo 2, Grêmio 0. Como diria minha mãe, eu avisei. Chama a enquete do programa que vai a partir de agora na tela do dia. Tá difícil para todo mundo? Não. Para todo mundo não, para mim tá lindo. Para quase todo mundo então, mas eu quero começar com a análise do Daniel Oliveira. Aparece aí, Daniel, que narrou ontem o total do Flamengo. Olha, o JB, eu tenho uma tese que é o seguinte: Copa se ganha, o campeonato de pontos corridos se joga, mas é evidente, para que tu chegue ao resultado, fica mais fácil jogando bem. Mas não foi o caso. E agora nós criamos a nova unidade de tempo no futebol. Os 15 minutos. O Grêmio foi bem durante 15 minutos. Não, o Grêmio não foi bem durante 15 minutos. Perder para o Flamengo é do jogo, mas a forma que o Grêmio perdeu é lamentável. O Grêmio tomou um banho de bola e o Flamengo conseguiu, em cima do que ele jogou e do que o Grêmio jogou, transformar essa diferença em algo muito maior do que naturalmente é. E por isso é inaceitável, inadmissível o desempenho ou a falta de desempenho que o Grêmio teve no jogo de ontem. O jogo de ontem, Daniel, foi um deleite para nós colorados. Eu parei, fiz até um churrasquinho para secar o Grêmio, porque era um prato cheio para isso. Eu sei que tu vai jogar louros e confetes em cima de ti, JB, por ter dito insistentemente nos últimos dias que não tinha como, que o Flamengo é muito melhor, que seria um milagre se o Grêmio passasse. Sim, o Flamengo se mostrou muito melhor. E ninguém tinha dúvida que individualmente o Flamengo era muito melhor que o Grêmio. Mas, gente, não foi só isso. Não foi só isso, não. Exatamente. Não foi só isso. Pera lá. O Renato, de novo, na sua coletiva, nós vamos mostrar daqui a pouco, veio com o papo de folha de 2 milhões, de 200 milhões. Não. A estratégia utilizada para o jogo foi incorreta, soberba, e isso é responsabilidade do Renato. Não existia nada em especial colocado em campo por parte do Grêmio para coibir os principais pontos do Flamengo, que o meu filho Antônio, de 11 anos de idade, conhece. E todo mundo conhece os pontos fortes do Flamengo. Alguns jogadores que individualmente são muito acima da média do Flamengo desfilaram com naturalidade em campo ontem. Então não é só o fato do Flamengo ser melhor do que o Grêmio. O Grêmio não foi combativo. O Grêmio não competiu com o Flamengo. E isso o Grêmio tinha obrigação de fazer. O Grêmio poderia perder para o Flamengo, porque no fim das contas o time que é melhor geralmente ganha. Mas o Grêmio não competiu. O que nós vimos ontem foi um desfile do Flamengo na arena, sem que o Grêmio tivesse uma estratégia diferenciada para coibir os principais pontos do adversário. Isso é que pegou forte para mim, Não foi só a superioridade do Flamengo. Eu quero saber, Baldasso, quando é que foi na cabeça do Renato que ele entendeu que ele tinha que deixar de ser aquele Grêmio que jogou de uma forma muito competitiva com o Inter, com o São Paulo, com o Atlético Paranaense, mais reativo, entre aspas, ou seja, deixando o adversário mais com a bola e saindo na boa, para ser um time de querer jogar de igual para igual com times que são tecnicamente superiores. A conta, claro, Daniel e o Baldasso falaram tudo, a conta está na do Renato, porque não dá para fazer esse tipo de marcação, esse tipo de jogo sem intensidade física com um time tão qualificado. Todos os nossos colegas do Rio de Janeiro foram em uma concisão de que foi o melhor jogo do Flamengo no ano. E isso aí tem muito a ver com essa proposta do Renato, que facilitou demais o jogo. É claro, futebol, milagres podem acontecer. O Grêmio é um time geralmente, historicamente, qualificado para fazer milagres na casa do adversário. Mas eu também concordo aí com o Renato na coletiva, que ficou muito difícil o JB. Agora ficou muito difícil para o Grêmio. Ficou muito difícil, está sendo bondoso. Muito difícil é o meu convite para a Luana Piovani jantar comigo. Eu estou considerando muito difícil. Esse é complicado. Esse é complicado. No caso do Grêmio, acabou, Gufo? Pelo amor de Deus. JB, olha só, eu já dias atrás eu fiz essa mesma observação. Não, muito na difícil, Rádio Bandeirantes. Desculpa mesmo. Muito difícil seria assim, Grêmio venceu por 1-0. Aí seria muito difícil no Maracanã passar. Eu falei dias atrás já na Rádio Bandeirantes, porque as pessoas, há jogadores que são intocáveis, sobretudo jogadores argentinos. Eu já falei aqui a respeito, o Cristal do Grêmio não pode ter um jogador a menos. Essa questão da competitividade, cara, passa pelo Cristaldo. O que eu vou fazer? Os caras, mas a bola parada do cara é maravilhosa. É verdade, mas ele vai ter daqui a pouco uma bola parada ou duas por jogo. Aí você pega um time como o Flamengo,
Você precisa marcar o Flamengo, não pode ter um jogador a menos, cara. O Cristal, o Flamengo, as laterais, a lateral, do lado onde deveria estar, qual foi o melhor jogador em campo? O lateral direito do Flamengo. O Cuiabano, cara. Estava no banco ontem, sabe? Estava gripado sábado passado, não sei se estava no banco. Estava no O Grêmio banco. precisa ter jogadores competitivos, o Gufo está correto. A melhor partida do Grêmio, as duas melhores, Fabiano Baldasso, do Grêmio esse ano, não vou nem colocar o Grenal, hein? Foram contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. O Cuiabano fez um gol naquele jogo e ele aparece como centroavante também, ele fez um gol de centroavante. E contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, o Grêmio neutralizou. O Grêmio teria que ter essa postura humilde, não humilde assim no sentido de ter medo, mas de marcar o adversário. Não dá, cara, não dá para você oferecer espaço para um time tão qualificado. Perdão a quem é apaixonado pelo Cristaldo, que deve estar me xingando nesse momento, mas não dá para jogar com 10 jogadores. O Grêmio teve, aliás, por falar em 10 jogadores, o Grêmio teve boa parte do jogo com um jogador a menos por conta da expulsão do Kahneman. Eu queria dizer um negócio Então sobre... foram 9 ontem, então, Foram 9. Eu queria dizer um negócio sobre o Kahneman, e não é clubismo, tá? Porque eu respeito muito o Kahneman, eu acho ele um grande zagueiro, gostaria de ter um jogador... O que é isso aí? O que é isso aí, JB? Eu avisei. Tá bem. É que assim, ó, eu às vezes eu tenho que desenhar, como diz Ribeiro Neto pra galera. Eu avisei, tá rodando pra quem tá na rádio o meu celular com uma frasinha, porque assim, ó, vocês caíram na lorota do Baldasso, vocês todos aqui nessa bancada. Vocês caiu, todos. cara. Ontem, o tombo da torcida gremista tá sendo muito maior nesse momento, porque a galera foi pra arena, uma galera foi pra arena com uma expectativa. Uma galera foi para a expectativa, não era uma coisa assim, e eu aqui tentando avisar, e eu sendo aqui o mal-humorado no programa, e eu tentando avisar, olha, se der contra o Flamengo vai ser uma epopeia gigantesca. Tu ouviu que os teus companheiros de bancada? Aí o Baldasso, tu foste brilhante, no teu papel como colorado, tu foste brilhante, tu ficou aqui iludindo, e tu, Baldasso, mal caratermente, que é uma coisa que... Somos. É normal da tua parte, Baldasso. Tu mal caratermente conseguiu convencer iludir grande parte da torcida, que ia chegar e que tinha... O JB, tu já começa perdendo o teu nível de narcisismo chegou a um ponto que tu simplesmente ignorou tudo que foi dito aqui no programa. Tu abriu o programa com uma ideia, tu ouviu todo mundo aqui argumentando de uma forma embasada que o Renato errou na estratégia, que teve muito mais coisa que o Flamengo ser melhor, e tu continua com o teu discurso oco de que o Grêmio perdeu ontem só porque o Flamengo é melhor. Não, Baldasso, eu reconheço que eu sou um cara egocêntrico, isso eu acho que não tem mais... As pessoas que estão assistindo não perceberam. O JB proibiu a possibilidade do Grêmio ganhar um jogo. Não é possibilidade, proibiu a possibilidade. Tu considera que o Renato errou em alguma coisa? Não, pelo teu eu argumento... estou ansioso, Benfica. Mas assim, não. eu não posso deixar passar um reparo histórico aqui no programa. Porque assim, o programa ficou e iludiu vários torcedores, e eu estou fazendo um bem. O torcedor pode achar que é sacanagem, eu estou fazendo um bem. Tu, Baldasso, é responsável também por iludir uma boa parte dos gremistas que chegaram na arena achando que nós ia meter uma sacola nos caras. Sendo que estava claro que nós começávamos perdendo. Então a tua opinião é a seguinte, então. Perdeu porque ia perder, o Renato não tem culpa de nada, nenhum jogador tem culpa de nada. Baldasso, perdeu porque só porque o Flamengo é melhor. Perdeu porque a única chance que tinha era o seguinte, o Grêmio estica a corda e eles encolhem a corda deles. Tu queria que o Grêmio jogasse Aí veio o Daniel e disse assim, mas jogaram mal contra o América Mineiro, de repente tem chance. Cara, tu é o Flamengo, velho. Os caras entraram com um saltinho tem que levar isso em consideração. Eu tinha que ter levado isso em consideração. A amostragem recente do Flamengo foi de uma atuação ruim. Qual é o problema? Agora, o que tu quer defender aqui é que o Grêmio tivesse que adotar, o que tu está tentando defender é que o Grêmio tivesse que adotar uma postura que ele nunca adotou. Não. Que o Grêmio fosse jogar de uma forma que ele nunca jogou. Não tem pelo como, argumento do JB, era pro Soares ter ficado lá em Eldorado do Sul ontem. E o Gustavo Martins, nem precisaria ter jogo. Não. Se o Soares quisesse... Tu ia falar antes alguma outra coisa? Não, era justamente isso. É que o seu argumento é o seguinte, nem adiantaria ter enfrentado o Flamengo. Eu avisei. Todo mundo sabe que o Flamengo é melhor do que o Grêmio. Não adiantaria, não. Pra mim adiantaria se soubesse o seguinte, olha só. Tu tá dizendo isso o meu tamanho, o meu, entre aspas, tamanho de clube, de time hoje, time hoje, é o seguinte... Fechadinho, vamos jogar por uma bola. Mas o Grêmio nunca jogou assim, JB. Como é que foi o jogo no Rio de Janeiro? Claro, quantas vezes as pessoas disseram, o placar não traduziu, tá certo, foi 3-0, porque o Flamengo...
Porque não jogou se defendendo, cara. Jogou atacando. Tanto que o Grêmio teve oportunidade. Querido JB, a tua opinião certamente foi essa também, antes de Inter e Barcelona, em 2006, né? Que o Inter pegou o maior Barcelona da história com Ronaldinho, Deco, Iniesta, tu tava nessa. Qualquer pessoa que disser que o Inter tem chance, tá iludindo o torcedor. Tá, mas Baldasso, tu lembra a estratégia utilizada pelo Internacional naquele jogo? Lembro estratégia. Bem. Velho, tu vai enfrentar times melhores que o teu. Sempre vai ter times melhores que o teu e tu pode ganhar. O futebol é o único esporte que permite isso. No basquete, no último quarto do jogo, o melhor vai estar sempre vencendo. Mas, Baldassinho, ó, sabe qual foi estratégia? O Windows não teve estratégia ontem, cara. Tu me consagraste agora. Porque sabe qual foi o grande negócio? O Inter entrou sabendo o seguinte, olha, os caras são melhores do que a gente. O Fernandão diz isso na palestra. Os caras são melhores do que a gente. Então é o seguinte, nós vamos jogar assim, E aí vai ser o seguinte, o Inter jogou sua melhor partida e o Barcelona... O Inter foi melhor que o Barcelona. Foi ele que abriu o placar da boa vantagem construída em Porto Alegre diante do Grêmio. Contou com um superpoder, é claro. A famosa fusão com Bruno Henrique, o garçom completou 200 jogos pelo clube carioca. Muito feliz. 200 jogos com a camisa do Mengão e mais uma assistência. Só agradecer a Deus por esse momento, né? Que possa vir grandes conquistas pessoalmente e coletiva também. Já dá pra dizer que o camisa 10 é carrasco do tricolor gaúcho, né? Em 10 jogos contra o Grêmio, Gabi balançou as redes 6 vezes. 5 dentro da arena. De 2019 para cá, só perdeu uma vez para o time do Rio Grande do Sul. Poderia ter sido ainda mais protagonista no jogo de ontem se não tivesse perdido esse pênalti. Foi o 5º desperdiçado pelo atacante das últimas 15 vezes que cobrou. Nessa temporada, contrariando as estatísticas, o cobrador do rubro-negro perdeu 3, contra Volta Redonda, Cruzeiro e Grêmio. De forma coletiva, ele acumula títulos, mas também se destaca individualmente. Gabigol é o maior artilheiro brasileiro da Libertadores e agora o 3º jogador com mais gols na história da Copa do Brasil. Ultrapassou Viola, chegou aos 30 gols no torneio e só fica atrás dos ex-jogadores Fred e Romário. Para o jogo de volta, dia 16, no Maracanã, o Flamengo conta com a força da torcida para conquistar uma vaga na decisão da Copa do Brasil. E se fora de casa ele se sente assim... No Rio, espera entregar ainda mais. Artilheiro, predestinado, provocador, decisivo. Assim, Gabriel Barbosa vai escrevendo mais histórias com a camisa do Flamengo. Agora eu vou dar a chance completa para você comentar a partida, Chico Garcia. À vontade. Posso à vontade? Foi um amasso. Amasso. Saiu barato, fora os ameaços. Placar real era 4-5 ao natural. Se o Gabigol faz o segundo gol ali, sei lá o que poderia ter acontecido. O Grêmio correu atrás do Flamengo, a verdade foi essa, jogou bem os 15 minutos primeiros ali, quando marcou alto, pressão, aí teve a chance com o Vila Sante, que ele não tocou pro Soares ficou na pistola com ele, o Matheus Cunha fez uma boa defesa, aí o Soares tentou por cobertura, tentou um gol do meio campo, tentou uma bola de voleio no lançamento do João Pedro, até que o Flamengo entrou no jogo e não saiu mais. E aí começou a trocar passes, trocou mais de 600 passes, o Grêmio ficou correndo atrás que nem uma barata tonta. O Flamengo foi muito, mas muito superior. E a gente tem que entender a realidade. Quando o Renato fala nisso, eu concordo. O time que vem da Série B, remonta um time do zero, e aí ainda tem o mérito de fazer ótimas contratações, mas percebe carências de elenco, quando encara um Flamengo, encontra a realidade. O Grêmio ontem colocou o Natan e o Zinho para mudar o jogo. Menino da base, que estava até fora dos planos. O Sampaoli tinha o Alan, que começou no banco, o Pedro e o Cebolinha. Quando você percebe o elenco surreal do Flamengo, quando o Ayrton Lucas, que é um lateral de seleção brasileira, fica fora do jogo, aí ele tem o Felipe Luiz. E o Felipe Luiz jogando no meio, acabou fazendo mais, sendo mais um jogador ali, onde o Grêmio foi muito frágil, com o Vijaçante e o Carbajo. Aí ele tinha, além do Felipe Luiz construindo, o Vitor Hugo e o Thiago Maia que jogaram muito, além do resto, né? Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro Henrique. A diferença é oceânica. Então a gente tem que entender, por isso que eu concordo com o Renato,
que o adversário foi melhor, a arbitragem não interferiu e ficou barato. Esse é o resumo. Falar o que, Brasil? O que eu vou dizer lá em casa? É isso, o Flamengo foi melhor. A forma como o Flamengo não deixou o Grêmio jogar e o Grêmio correndo atrás da bola, se cansando, não é? E perdendo fôlego, não conseguindo fazer as ações normais da partida. Isso me surpreendeu no primeiro tempo. Não é? A posse de bola do Flamengo foi maior no primeiro tempo, por incrível que pareça, porque o Kahneman, achei que você ia comentar isso também, o Kahneman deu uma força muito grande também, porque o Flamengo tem um timaço, tem uma equipe motivada em Copas, e quando fica com um homem a mais, deitou e rolou. O Pedro teve 3 chances quando entrou na partida, que ele poderia ter definido mais ainda o placar. O Gabigol desperdiçou essa penalidade, não é normal. Aliás, o Gabigol, em 10 jogos contra o Grêmio, ele fez 6 gols e 5 foram em Porto Alegre. E poderia ser mais gols, né? Um a mais com esse pênalti que ele desperdiçou. Então, é um jogador que ele tem, geralmente, bastante competência diante da equipe gremista. Agora, foi um jogo de superioridade e para quem critica o Sampaoli, ou criticou muito, com até justiça, a partida que o Flamengo fez diante do América ontem, ele se redimiu. Mas eu falei, ontem, o foco era ele outro. colocou no... O foco era outro. Colocou no bolso. Viu, Aí, Renato, o que bolso, você faz? Você bolso. fica mandando recadinho, Eita, aí a ele- gente que aguenta aqui. Aqui, Aí a ó. gente que aguenta depois. É isso aí, nação. Então tá aí a imprensa esportiva falando aí sobre a vitória do Mengão em cima do Grêmio por 2-0. E é isso daí. Agora o Flamengo tem a vantagem para a partida de volta. Claro, tem que respeitar o adversário, tem que respeitar o Grêmio, mas o Flamengo tem uma boa vantagem, pode estar praticamente a alguns passos para chegar na grande final da Copa do Brasil. Vamos ver agora como que o Flamengo vai jogar na partida de volta, mas essa vantagem é uma vantagem muito boa. E o Flamengo dominou a partida jogando em Porto Alegre, na casa do Grêmio. Conseguiu dominar a partida e saiu com essa boa vitória. Então é isso daí, nação. Deixa o like no vídeo. Se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho, se inscreva, ative o sino das notificações, porque assim sempre você estará recebendo todos os vídeos e notícias e informações do Flamengo aqui do nosso canal, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.